Então vamos lá, nosso quadro de nutrição, bem-vinda. Querida, eu já vi que tem o vermelho que não pode, o verde, a Thaís Pereira está aqui, nutricionista, para nos ajudar. O verde é tudo que pode. Você viu que é sugestivo as cores, né? E o vermelho não pode. O vermelho são os alimentos que vão acelerar esse processo de envelhecimento. Então é com eles que a gente vai começar. Então, eu quero até dar um detalhe que minha produção fez muito bonitinho, você viu, Thaís? Olha, este daqui, o que tá no Manhã Leve, colorido, é o que é o bom. E o outro é o que não é tão bom. Exato. E que você não vai envelhecer bem. Então tem todos balas. Ixi, eu adoro bala. Crianças que adoram bala. Não pode. Você quer começar por qual? Vamos começar por aqui? Vamos. Já vou chamar também, se você tem perguntas sobre nutrição, 0 operadora 12 997 27 6383. A Thaís, a gente tá ao vivo, a Thaís vai responder. Claro, agora. claro. Vai lá, Thaís. Vamos lá, aqui nós temos uma bancada que é muito comum na nossa alimentação brasileira. E não vou dizer que isso tem problema. Mas a frequência e a quantidade é fato que vai acelerar o processo de envelhecimento. Envelhecer todo mundo vai, como você mesmo diz, mas a gente pode envelhecer com saúde. Exatamente. Bem. Então a gente tem os alimentos ricos em gorduras saturadas. A gordura saturada é essa que, além de gerar uma doença cardíaca, ela também gera danos para as nossas células. Né? Envelhecer não então, é aquele pastelzinho que você come no final de semana, ou na semana no buffet já, né? Tem aquele, o quilo, você vai lá no quilo. Aí tem um monte de coisa saudável, mas você pega um pastelzinho. Exatamente. Não fica só nas festas. Não. E às vezes, numa festa ou outra, ok, mas não. Exatamente. Seu filho que come nuggets, olha aquela coisa fácil, eu sou mãe, você põe lá no forno e acabou, já tá pronto. E ele adora comer isso com ketchup. E aí, né? O que acontece, Thaís? Riquíssimo em aditivos químicos. E os aditivos químicos também vão gerar muito mais presença de radicais livres, né, na nossa vida. Esse aqui é o quê? Hambúrguer? Então, os hambúrgueres também fazem parte dos embutidos, dos congelados. Mas hambúrguer, quando a pessoa faz em casa, com carne moída direitinho, ok. 1000 vezes melhor. Mas a gente também tem que tomar cuidado com a gordura, com a carne bovina, né? Que ela tem muito mais gordura saturada comparado com peixe, por exemplo, com frango, com as outras carnes. Na gordura saturada, a gente pode consumir até 7% por dia. Então, a gente tem que tomar cuidado porque... Então, quanto de carne você pode comer? Quantos bifes durante a semana? Se fosse umas 2 a 3 vezes no máximo por semana. Tá bom. Isso contando um final de semana também. Então, a gente precisa de uma gestão um pouco melhor na semana, para no final de semana você conseguir ir numa hamburgueria ou em casa mesmo, né? Se divertir com a família. Mas tem hamburguerias muito boas hoje que tem uma carne de muita qualidade e eles estão muito atentos à saúde. Naturais. Exatamente. Mas a gente tem os famosos fast food, né? E essa daqui... Olha, vilã! Com pãozinho e manteiguinha, olha né? aqui dele. Olha a cara do Batata. Mostra a cara do Batata. O Batata, ele olhou, ele falou, ai, eu queria tanto essa mortadela. Queria um sanduíche de mortadela. Mas por que, Thaís, você tem que falar Batata que não? Mortadela, presunto, todos embutidos. Eles têm uma presença muito rica de aditivos químicos, né? Então, os aditivos químicos estão dando a rodo radicais livres para o nosso corpo. E o problema é o desequilíbrio. Então, quanto mais radicais livres eu tenho, mais eu tenho problemas de ter doenças degenerativas, doenças físicas e também o envelhecimento precoce. Mas daí você fala assim, eu sou novo ainda, eu posso comer. E aí? Estilo de vida é o que garante a longevidade com saúde, né? Não é quando a gente tiver uma idade avançada que é a hora da gente correr atrás. A gente pode, deve, mas é já que a gente começa, né? Além de tudo, via alimentação, a gente tem o estresse, a poluição, a gente tem outras fontes, bebida alcoólica, a nicotina, que já favorecem também os radicais livres, né? Então isso aqui é o que depende da gente. E aquela batatinha que você adora, você vai aqui no Santuário até tem, né, os restaurantes fast food e tal, você fala, eu adoro a batata daquele lugar e tal. Isso aqui, o que faz? Fritura? A batata em si, ela é um carboidrato, a gente precisa. É bom. Porém, esse óleo, ele foi frito, a gente não sabe desde quanto tempo ele tá ultra oxidado, né? Sim. Você fazer na sua casa é ainda mais interessante do que você comer por aí batata frita. Porque o óleo a gente não garante, né, a quanto tempo ele tá lá, então ele pode... Para criança que adora batata frita, qual seria
uma opção que você falaria? A gente pode fazer assadinha. Hoje a gente tem até recursos industriais, né? De fritadeiras que não usam a presença do óleo, que você não tem a imersão, porque o problema é imergir dentro do óleo. Isso que você acrescenta gordura saturada, mais ainda. Então, tudo que você puder assar, forno, ou essas fritadeiras, você consegue diminuir essa oxidação, né? Sim. Quero chamar para as perguntas no nosso WhatsApp 0 operadora 12 99727 6383. Eu quero saber qual é a sua dúvida. Ai, mas que delícia, aqui você vai numa festinha. Meu filho adora. Como que você faz, Thaís? Açúcar refinado também é um grande, ele pode... dentro da nossa parte metabólica, ele se liga a moléculas de proteína e isso faz com que haja muito mais radicais livres também. Entendi. Então a gente tem que aprender a gerenciar, evitar ao máximo o uso corriqueiro desses açúcares refinados para deixar justamente para uma festa, para um momento pontual, né? E quando eu recebo balinha de troco, assim, eles falam, não vou te pagar 50 centavos, eu vou pagar um monte de balinha. O que você faz? Olha, gente, eu acho que pedir o troco às vezes é melhor, Melhor, né? Dinheiro no... dinheiro só no bolso a moedinha. gente poupa ainda. Isso. Então, esses doces, doce atrai doce. Açúcar branco atrai açúcar branco. Por quê? Porque você sente mais vontade. Você está com um paladar viciado, né? O paladar adaptado para o doce. Quando você consome algo sem, você sente falta. Você consome doces quando? Em que ocasiões? Quando eu estou com vontade, eu me permito. Então, às vezes, final de semana, quando eu vou sair com os amigos. E quando eu realmente tenho uma rotina, né? Então, eu treino bastante, tenho uma alimentação legal. Então, a gente tem uma consciência e você pode consumir. Mas não é rotina. O problema das pessoas é ter isso como rotina, né? Mas muita gente fala assim, eu já comi hoje, então tudo bem eu comer um monte. Não né? faça isso. Porque todo momento é uma oportunidade de você acertar, né? Então, não é porque no meu café da manhã... Todo momento, gente, é uma oportunidade de você acertar. É muito boa essa frase. Porque a gente se preocupa só com, já que eu errei aqui, mas não é assim, todo momento é uma nova refeição. Graças a Deus a gente reseta, né, tem 24 horas só, no dia seguinte a gente tem uma oportunidade de começar de novo melhor. Mas todo momento, então assim, se no café da manhã você acabou errando alguma coisa, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem muitas outras possibilidades, porque né? senão você vai, como se fosse um dominó, você vai juntando para outra refeição, juntando e comendo tudo que não deve, porque já comeu, então eu vou enfiar o pé na jaca mesmo. Mal. E se sente mal. E aí vai se culpar, aí fica psicologicamente abalado, daí olha no espelho. Gente, conheço isso. Sim. Vem pra cá, Thaís. Vamos Bom, então, esse daqui é cúrcuma, é isso? Isso. Que é o açafrão? O açafrão, que ele é da família do gengibre, ele até parece a raiz do gengibre, e aí ele tá em pó, né? Então ele tem esse pigmento amareladinho. A gente pode usar para fazer um arroz, temperar um peixe. Mas isso, o que faz no nosso organismo? Ele tem a propriedade da curcumina, que é altamente antioxidante. Então, assim, ele é um dos padrões ouros que a gente tem, né? Baratíssimo, então é fácil a gente encontrar na feira, ou nesses próprios temperinhos prontos. Então, que vendem junto com orégano e tal. Mas tempero pronto, falam que não é bom. Ele é só erva desidratada. Então, ele é só o pozinho, como se fosse um orégano, né? Essas ervinhas mais naturais. E tem a raiz que você pode ralar. Então, até pigmenta, você fica com os dedos todos laranjados. Tá. Exato, exatamente. Mas a gente pode usar como tempero. Tudo que a gente fala de propriedades funcionais, que é um alimento que tem uma propriedade que gera uma função específica no corpo, não é a quantidade, a gente consumir quantidades grandes, mas é pequenas porções cronicamente. Então, ter isso como rotina mesmo para temperos, né? Tirar esses condimentos industrializados, que são ricos em aditivos, em corantes, conservantes. O pronto não é bom. Esqueça isso. O que você pode temperar também? O limão. Muitas vezes a gente põe muito vinagre e tal, mas o limão, ele é muito bom para temperar também. Ele é riquíssimo em vitamina C. A gente sabe o quanto a vitamina C participa tanto dessa nossa absorção de colágeno, quanto ele favorece na absorção de nutrientes, ferro. Então, é uma vitamina essencial. Então, às vezes, até mesmo cansaço, alguns sintomas que a gente sinta pode ser por deficiência básico. Então, para células, para fazer o transporte celular de nutrientes, a gente precisa de vitamina C. Aqui, a gente tem amêndoa, essa daqui? Isso, amêndoa, semente de gergelim e o azeite. São alimentos ricos em gorduras, né, em vitamina E. A vitamina E é uma gordura que também, uma vitamina que precisa de gordura para ser absorvida.
A gente vê muito cosméticos, né, que a gente usa para pele, com vitamina E, zinco, selênio, porque a vitamina E, ela ajuda no processo celular de defesa do nosso corpo, né? Então, ele ajuda também a combater essas células que poderiam danificar. Então, colocar um azeite, mais um fiozinho, não? Importante, extremamente importante. Então, na salada, por exemplo, a gente tem, vamos supor aqui, a clorofila, né? Que é um pigmento que gera esse tom verde. Para a gente conseguir absorver, a gente precisa de gordura. Então, se a gente consegue colocar um azeite na salada, a gente potencializa a absorção. Porque ingerir e absorver são coisas muito distintas uma da outra. Então, a gente precisa favorecer todo um ambiente para ter uma melhor absorção. Né, Nossa, eu nunca tinha pensado. Então, ingerir é uma coisa. Você pode ingerir, por exemplo, comer cenoura que faz bem. O que faz uma pessoa absorver bem ou não? Microbiota, por exemplo, o intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, uma pessoa que já é muito estressada pode gerar alteração de microbiota, das bactérias, boas e ruins, né? Então, o que mais? O cigarro, mas remédios. Isso você pode também, tem nutricionistas que dão, né? A gente pode usar os probióticos, o kefir, são alimentos que geram essa regulação, né, do intestino e melhora a absorção dos nutrientes. Damasco, todo mundo fala que é bom. Por quê? O damasco tem da família, né, do caroteno, então ele tem muita vitamina A, que é um precursor, né? O beta-caroteno é um precursor da vitamina A. Claro. Então, a vitamina A ajuda muito nessa questão tecidual, né, das nossas células. Então, a gente ia formar um conjunto de células. Então, nós precisamos de vitamina A também no organismo. Melancia, fala assim, só tem água. Não. Ela tem um pigmento. Então, você vê que aqui a gente tem cores, né? Coisas que aqui a gente fica faltando. Cor é o responsável por uma propriedade nutricional. Então, aqui desse lado, a gente tem o licopeno. A gente sempre associa muito com homens, câncer de próstata, né? A presença do licopeno, que a gente vê muito no tomate, mas é o pigmento avermelhado. Então, a gente tem também no morango, a gente tem no melancia. Então, o que falam pro homem comer mais tomate, porque previne o câncer de próstata, tá certo? Porque é mais fácil e é da gente ter no dia a dia, né, o tomate, do que, por exemplo, alguém levar uma melancia pro trabalho. Sim. Então, a gente facilita a presença. Mas o licopeno, por exemplo, para ele ser absorvido, ele é mais biodisponível quando ele é aquecido e com gordura. Então, se você vai fazer um molho de tomate refogadinho e acrescenta um azeite, ou você coloca, né, numa massinha o tomate e uma semente de gergelim ou umas amêndoas, você favorece a absorção do licopeno. Bom, a gente tem aqui uva, isso aqui é suco? É o suco de uva integral, e aí tem o mirtilo. Então, são propriedades arroxeadas, né? Então, a gente vê pelo pigmento, que são da família, né, das antocianinas, que ajuda muito até a prevenção cardíaca, e também é como se eles neutralizassem células cancerígenas. Células que, às vezes, estão, né, desreguladas e elas precisam se ligar a uma célula saudável. Então, o suco de uva tem o resveratrol, que ajuda muito nessa questão. Mas aquele suco de uva pronto, falam que é integral, será que não tem açúcar, não? A gente precisa dar uma lidinha no rótulo. Tem alguns que têm adição de açúcar, mas a maioria desses que são de garrafas de vidro, por exemplo, eles são suco de uva puro, porque a vitamina C é um conservante. O número de caloria desse suco de vidro é maior que uma taça de vinho, por exemplo. É bem calórico, porque a uva, né, é frutose. Então, a gente precisa ter em equilíbrio. Se a gente for tomar um copinho, 150 ml, um copinho americano, super suficiente. Entendi. Bom, vamos às perguntas, Thaís. Aqui no Plasma, vamos lá, atenção, Mariusa Belizari. Olá, bom dia, Maria Cândida. A farinha de linhaça dourada é boa para consumir todos os dias? Olha, Americana, São Paulo. A linhaça, ela é um excelente alimento, ela entra aqui, ó. Ela também tem uma gordura muito boa. Então, a gente precisa pensar sempre na absorção. A gente pode consumir as sementes. Se eu comer a semente inteira, eu tô pensando em fibras, intestino, mais do que o ômega 3 que a gente tem lá. Para eu absorver o ômega 3, eu tenho que consumir ela trituradinha. Então, é legal para cadê? Mariusa, às vezes, triturar no próprio liquidificador uma porçãozinha para a semana e colocar num pote leitoso, um pote escuro na geladeira, porque a luz oxida. Então, eu consigo preservar a qualidade dessa gordura. Nossa, interessante. Mariusa, então, boa dica para você e para todos que estão assistindo. Deixa eu ver a próxima pergunta. Você quiser mandar 0 operadora 12 99727 6383. Pode rodar. Maria, minha xará. Bom dia, gostaria de saber sobre o gengibre. É bom para o anti-envelhecimento, né? O gengibre é um alimento excelente, mais anti-inflamatório do que antioxidante. Mas se a gente pensar numa célula doente, é uma célula inflamada, né? Então ele colabora com esse processo. A gente pode associar ele, né, aos outros alimentos, colocar numa água, fazer um suco, melancia com gengibre, fica muito bom. Então a gente consegue misturar ele junto com outros pigmentos. Você deve consumir pelo menos uma vez ao dia o gengibre? Seria excelente. Seria? Seria excelente. Porque ele
tem propriedades muito funcionais, ele ainda tem um efeito termogênico, então ele ajuda o corpo a estar sempre se defendendo, porque a gente é muito atacado, né? Pelo que não depende de nós, então o estresse, a poluição... Ou pelo que a gente produz. Nós mesmos produzimos, né? Então a gente tem que estar sempre pensando em defesa, né? Em como proteger as nossas células. E a alimentação é uma grande defesa. Eu vejo assim, cada vez mais a gente sabe da alimentação, basicamente todo mundo entende, mas tem coisas que a gente continua... Nossa, acho que a gente vai aprender a vida inteira, não é? Porque, por exemplo, gengibre. Há 10 anos atrás ninguém falava do gengibre. E o gengibre sempre foi gengibre e sempre fez bem. É que hoje a gente estuda mais. O que acontece muito também é porque existe a questão industrial. Então, é muito mais fácil a gente colocar em cápsulas, porque ninguém tem tempo, ninguém quer perder tempo indo na feira. É desafiador, dá trabalho. Então a gente prefere, às vezes, manipulações que ajudam muito. Mas eu ainda acredito muito no poder da mesa, né? No poder às vezes que tem a gente aqui. junta, né, as Exato, duas coisas. sim. Vamos ver a próxima. Aqui, Rosimeire, bom dia. Para os diabéticos, como devem se alimentar? Ela é de Mato Grosso do Sul, Dourados. Um beijo pra você, Rosimeire. Rosimeire, esqueça esse lado da bancada e venha para cá. Vermelho, não. Gordura saturada, açúcares, isso para o diabético é extremamente perigoso, né? E a gente vê que a diabetes pode ter muita causa emocional. Então, às vezes, até buscar ajuda para a parte emocional, para não descontar aqui, ó, nessa área, né? Para que a gente consiga ter escolhas inteligentes, muita fibra, gordura é importante no caso de um diabético. Azeite. O azeite, as castanhas, as nozes. E muita hidratação, porque a gente está falando de quantidade de glicose que a gente tem na corrente sanguínea. Então eu preciso ter muita hidratação para ter um funcionamento do meu sistema mais integral, né? Então, água, a gente tá vendo aí. Exato. Quantos, todo mundo fala, precisa tomar 2 litros, precisa tomar não sei o quê. Quantos copos de água? O ideal é a gente fazer até uma continha, que é 35 ml pelo quilo de peso. E aí você tem uma estimativa do quanto seria o ideal. Aí a gente pensa que, eu tomo um suco, eu tenho na alimentação um caldo de feijão. Então a gente pode reduzir. Vinícius, pega a calculadora aí. 35 ml, é o meu peso de 60 quilos. Põe aí, 60 vezes 35. 35, isso. 60, vamos lá, o Vinícius fazendo a conta. Olha aí, atenção. Quantos litros que eu preciso? Ixi, vai lá, Vini. Ih, tô fazendo de novo, mas tudo bem, vai. Quanto? 2 litros e 100. Uma pessoa como eu precisa para o organismo se funcionar manter bem. O que a gente pode pensar? Se a gente tirar, sei lá, 30% disso, é o mínimo aceitável. Tá. Porque a gente consegue um caldo de feijão, os legumes que aderem à água. Então a gente já tem uma alimentação com um pouco de hidratação. A não ser quem não coma vegetais, frutas, precisa consumir na risca essa porção, porque aqui a gente não tem muita água, né? A gente não tem hidratação. Mas é bom não pensar nessa água que você vai consumir, que vem com a melancia, por exemplo. Exato. É água, Pensar água pura. E aí tem muitas pessoas que não gostam de consumir água, mas é porque não tem o hábito. A gente não sente falta do que a gente não tem. A gente sente falta do que a gente já experimentou, né? Então, assim, a água é uma rotina. A partir do momento que você insere e cria esse hábito, você passa a sentir falta dela, né? Então é muito mais hábito, pela consciência de que ela é importante. Mesmo que você não tenha sede. Porque quando eu sinto sede, eu já estou numa condição de desidratação. Então meu corpo está gritando por água. Então já é um sinal que eu já estou desidratado. Então a água, pela necessidade, pela consciência mesmo de que isso é importante, não só para o hoje, mas para onde eu quero chegar, né? Então qual a perspectiva que eu quero envelhecer? E se eu tomar 3 litros de água, vai me fazer mal? Eu que preciso de 2. Se você treina, se você tem um estilo de vida mais ativo, não tem problema nenhum, porque a gente desidrata no treino, mas o excesso também não é interessante, né? Já tem de pacientes que consumem 5 litros de água. E de uma vez, quantidades grandes, a gente mexe com as nossas paredes, né, do intestino, e tem muitas enzimas boas que às vezes a gente pode desequilibrá-las, a gente pode perder essa parte. Então tudo no equilíbrio, é a palavra. Vou dar os contatos da Thaís. Thaís Pereira, nutricionista esportiva e coach, porque treina, sabe tudo de treino, né? 0 operadora 11 98 429 5280 no WhatsApp para vocês, tá? E o site é www.nutris.com.br e o Instagram é Thaís Pereira Nutri, Thaís com S, é isso? Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom. Volte pra outras também, vezes. obrigada. Eu gosto de responder as perguntas. É ótimo. É gostoso um dia a gente fazer só as perguntas, porque todo mundo tem dúvida, né? De um monte de coisa que tem a ver com a nutrição.